Fala pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de falar de um assunto muito importante, um sinal clínico. E as explicações que são dadas para esse sinal clínico muitas vezes não são trazidas assim de um jeito tão correto. E esse sinal clínico se chama injeção ciliar. Bom, a definição de injeção ciliar é trazida para a gente como um crescimento de vasos restritos à parte periférica da córnea, muito próximo ao limbo e que vem principalmente da região do corpo ciliar, certo? Errado. Esse neocrescimento de vasos, na realidade, não vem da base do corpo ciliar, apesar do nome poder sugerir. Eles vêm das artérias ciliares anteriores, que ficam localizadas na esclera, bem próximo ao limbo. Bom, mas qual que é a principal diferença da injeção ciliar para uma vascularização corneana tradicional? Primeira diferença, a injeção ciliar ela está presente quando nós temos um quadro de uveíte, principalmente as uveites anteriores. O mesmo não acontece com as vascularizações superficiais ou mesmo as vascularizações profundas que têm capacidade de ramificação. Essa outra condição, essas duas condições, elas são vistas principalmente nas ceratites, úlceras de córnea ou doenças corneanas crônicas, como a ceratoconjuntivite seca ou síndrome do olho seco. Isso nos leva à segunda diferença entre elas, que explica pra gente o porquê que uma fica restrita à periferia da córnea e na outra condição nós temos vasos sanguíneos se espalhando por absolutamente toda a córnea, dependendo da situação. No caso das uveites, nós temos os mediadores inflamatórios, localizados principalmente na íris e no corpo ciliar. Um pouco acaba se espalhando também pelo humor aquoso, acaba caindo um pouquinho na córnea, mas principalmente a concentração importante está localizada nesses dois sítios. O crescimento de vasos, ele segue o sentido de maior concentração dessas substâncias. Então, se eu tenho maior concentração na íris e no corpo ciliar, não teria por que os vasos crescerem até o centro da córnea. Diferente das úlceras de córnea, síndrome do olho seco, ceratites, cujas essas substâncias elas podem estar espalhadas por toda a córnea ou em um único sítio restrito à lesão. E isso chama, obviamente, esses vasos até aquele local. Então, esse é o motivo principal de a injeção ciliar não chegar até o centro da córnea. Muito porque também não precisa. E aí, quem já estuda um pouquinho mais de oftalmo vai me fazer a pergunta: Tiago, e quando eu tenho uma uveíte secundária à úlcera de córnea, como é que fica? Aí nós podemos ver as duas situações. Só que muitas vezes a úlcera de córnea cicatriza antes mesmo dos vasos sanguíneos conseguirem atingir o sítio da lesão. Então, pessoal, a injeção ciliar não é uma proliferação vascular vinda da base da íris. Até porque, olha onde está a base da íris e olha onde a gente consegue enxergar a injeção ciliar num exame clínico. Então é uma distância considerável para o vaso alcançar, principalmente porque a gente sabe que a injeção ciliar ela tem um aparecimento super rápido. Então, resumindo, a injeção ciliar é uma proliferação vascular proveniente das artérias ciliares anteriores, que circundam a esclera muito próxima ali do limbo e que fica restrito na periferia da córnea, justamente porque a concentração do fator de crescimento endotelial vascular e o fator de crescimento endotelial estão restritos também ali na periferia da íris, na base da íris e também no corpo ciliar. Esse é o motivo desses vasos não avançarem até o centro da córnea. Então, minhas queridas e meus queridos, esse era o assunto importante que eu queria tratar com vocês hoje. Até a próxima. Um beijo a todos.